Olá, pessoal do nono ano, professora Nathalie, mais uma semana com vocês. E essa semana eu vim aqui para falar um pouquinho de dinâmica e sobre as leis de Newton. Dinâmica é uma parte da mecânica e ela estuda os movimentos levando em conta as causas desse movimento, que no caso são as forças. Então, lembrando que a mecânica é a área da física que estuda todos os fenômenos que podem causar algum movimento em um corpo. E essa mecânica se divide em duas áreas, a dinâmica e a cinemática. Hoje a gente está falando então da dinâmica. Ela vai estudar os movimentos, mas ela vai levar em consideração também as forças que causam esses movimentos. Antes da gente falar das leis de Newton, a gente vai falar um pouquinho de quem foi Isaac Newton. Ele foi um físico, astrônomo e matemático inglês. E ele é muito conhecido como o pai da lei da gravidade. Por conta aí, né, dessa imagem que vocês veem aí do lado, dessa maçã que caiu na cabeça dele e fez ele ficar perguntando por que essa maçã caiu. E aí ele foi então criando, né, estudando, e ele é considerado uma das mentes mais avançadas de todos os tempos. Além desta lei da gravidade, ele também é o criador das leis de Newton, que é a que a gente vai estudar hoje, e ele teve diversos trabalhos que falavam sobre alquimia, mecânica, química, física, matemática e teologia. E agora vamos dar uma olhadinha então nas leis de Newton. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, vocês já conhecem. A gente já viu lá algum tempinho atrás, em alguma das nossas aulas, né, quando a gente estava falando aí de movimento. Então, a lei da inércia é a lei que diz que todo corpo tende a permanecer em estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, desde que forças não atuem sobre ele, obrigando a ele mudar de estado. O que eu posso traduzir isso, né, de um jeito mais fácil, professora, que não dá para entender tudo isso que você falou? Eu poderia dizer com as minhas palavras assim, ó, um corpo em repouso tende a manter-se em repouso, ele tende a continuar em repouso. Um corpo que estiver em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Ele só vai sair do repouso ou parar o seu movimento se alguma força atuar sobre esse corpo. Então, um exemplo da ação da inércia. A gente está em pé num ônibus, né? E a gente está então em movimento retilíneo uniforme, junto com o ônibus. Apesar de a gente estar parado em relação ao ônibus, nós estamos fazendo um movimento junto com o ônibus. Quando o motorista freia de uma vez, o que acontece com a gente? A gente é lançado para frente, né? Olha aqui, ó, esse passageiro está sendo lançado para frente, porque o motorista freou de uma vez. Por que isso acontece? Porque a tendência do corpo, que estava nessa velocidade, em movimento retilíneo uniforme, era continuar em movimento. Teve uma força que freou esse movimento. A tendência dele era continuar, então ele é lançado para frente. Acontece o contrário também. Se eu estiver lá paradinha no ônibus e de repente o motorista sair de uma vez, a gente é lançado para trás, né? A gente tomba um pouquinho. E aí, eu coloquei aqui para vocês dois exemplozinhos de inércia. Nesse pequeno videozinho, a gente vê todos esses carrinhos de mercado que estão paradinhos dentro de um caminhão, de uma carga, ó, parado. A tendência é ele ficar no lugar que ele estava, parado, mas o caminhão faz um movimento. E todos os carrinhos foram lançados aí para trás, né? Isso por conta da inércia. Um outro exemplo é desse skatista, que estava em movimento retilíneo uniforme.
e a mangueira segura o skate, mas o skatista é lançado lá na frente. Por quê? Por conta da inércia. A tendência dele era continuar em movimento, tá? O skate freou de uma vez e ele foi lançado, certo? Segundo a lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, ela diz que, no que se refere à massa dos corpos, existe uma relação de proporcionalidade entre a força que nela atua e a aceleração por ela adquirida. Ou seja, a força é proporcional à massa que um corpo tem e à aceleração que ele vai adquirir. Se eu for jogar duas bolas, se eu for lançar duas bolas, uma bola de futebol normal e uma bola de boliche, para que as duas atinjam uma distância igual, a força que eu tenho que fazer para conseguir lançar a bola de boliche, ela é muito maior. Por quê? Porque a massa da bola de boliche é muito maior, né? Então aqui vocês veem um exemplo, tá? Se o carrinho de supermercado estiver vazio, ó, é bem mais fácil fazer ele correr. Eu tenho que aplicar menos força para empurrar. Agora, se esse carrinho estiver cheio, a gente tem que fazer um pouco mais de força para fazer ele andar, tá? Então, traduzindo aí, a segunda lei de Newton, ela diz que a força aplicada num corpo, ela é proporcional à massa desse corpo e à aceleração que esse corpo vai adquirir. Vamos ver o exemplo? Ó, olha aqui. Primeiro, vamos olhar para esse cantinho do vídeo. Olha como que esse cara tá acelerando, né? Tá com uma velocidade grande e sendo puxado por um cachorro, ele tá aí no skate. Porque a massa dele não é tão grande. Agora, olha nesse cantinho quantas pessoas para conseguir empurrar esse carro e vejam que a velocidade em que eles estão empurrando o carro é muito menor que aqui. O esforço, ou seja, a força feita por esse cachorro aqui, que está puxando esse carinha no skate, é bem menor do que a força que essas várias pessoas estão fazendo para empurrar esse carro. Por quê? Porque a força é proporcional à massa e à aceleração. Então, se eu quiser saber quanto de força que eu tenho que aplicar num corpo para ele atingir aí uma determinada aceleração, é só fazer o quê? É só multiplicar a massa vezes a aceleração. Se eu sei a massa do corpo e se eu sei a aceleração que ele tem, eu faço um vezes o outro e eu acho a intensidade da força aplicada, certo? E vamos então para a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, que diz que para cada ação existe sempre uma reação de mesma direção e intensidade, mas de sentido contrário. Então, para cada força que eu aplico, e eu tenho então essa aplicação de força como sendo uma ação, eu vou ter uma reação, que vai ser na mesma direção, tá? Ou horizontal, ou vertical, na mesma direção. E na mesma intensidade. Então, qual a intensidade que eu apliquei aquela força, eu vou ter a reação na mesma intensidade. Só que ela vai vir no sentido contrário. E aí a gente observa essa tirinha aqui da Mônica, que ela pega o quê? Uma bola e joga com força no muro. E a bola bate no muro e volta, no caso, acertando aí em cheio a cara dela, né? Então, a força que ela aplicou jogando essa bola, ela voltou em sentido contrário, na mesma direção e com a mesma intensidade, tá? E aí, se ela continuar jogando, vai continuar voltando, tá? Se ela aumentou a força aqui, aumentou, ó, ela jogou com mais força, voltou com mais força. Ela jogou de novo com mais força e vai voltar com mais força, certo? Então, para toda ação, existe sempre uma reação, tá? Exemplo, olha o cara jogando uma garrafa, a garrafa bateu na parede e voltou nele. É lógico que aí, no caso, teve essa propulsão, né? Porque o líquido, ele saía com pressão
e fez com que a garrafa se movimentasse, não quebrasse, já que ela é de vidro. Ela também bateu aí no lugar certinho. E um outro exemplo, quem nunca topou de cara aí numa parede, de vidro ou não? Nesse caso aí, ele bateu na parede de vidro. Olha o que acontece, ele volta para trás, né? É como se a parede batesse na gente de volta, tá? Com a mesma força que eu bati na parede, ela bate de volta. Por isso, se eu cair de cara no chão, eu vou me machucar. Que é como se o chão batesse com a mesma força com a que eu bati a cara nele, tá? Então, para toda ação, existe uma reação. E essa aí é a terceira lei de Newton, tá? Pessoal, esse é o conteúdo dessa semana. A gente só vai falar um pouquinho dessas leis de Newton aí, para vocês conhecerem quem foi ele e as leis propostas por ele para a física, tá? Deixei alguns exercícios para vocês, junto com um resumo. Tentem fazer. Beijos e até uma próxima aula.